Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, começamos o ano quente, né? Começamos aí o ano com um decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Esta questão, né, do decreto, como é que funciona essa questão da intervenção federal, para melhor esclarecer e também para que, principalmente quem está estudando aí para concurso público, para a prova da OAB, possa entender um pouquinho melhor como é que funciona juridicamente esta situação que nós estamos passando. Então, claro, é um momento político muito delicado, muito complicado, mas isso traz repercussões jurídicas. E vamos, então, juntamente com o professor César Babler, analisar essa situação jurídica, não é, prevista na Constituição Federal, que é a intervenção federal. Então, intervenção federal que já foi feita há um tempo atrás, lá no estado do Rio de Janeiro, quando era presidente o Michel Temer. Então, também foi feita uma intervenção federal ali no estado do Rio de Janeiro. E está aí o professor César Babler. Seja muito bem-vindo, professor César Babler, que é professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo lá no ProOrdem, também coordena a pós-graduação em Direito Público e nada melhor aí do que quem entende bastante do assunto para a gente discutir juridicamente esta situação. Seja bem-vindo, Babler. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra dividir com você algumas ideias, compartilhar com o pessoal. Eu acho que esses momentos exigem uma reflexão, ainda que seja uma reflexão superficial. A gente tem que pensar no que está acontecendo, refletir sobre isso como cidadão. Ainda que você não seja da área jurídica, é um dever cívico saber um pouquinho do que está acontecendo com o país. Então, a gente está aqui, né, Marcelo, sem nenhum caráter político, com o interesse exclusivamente de ajudar vocês, de educar o povo a entender um pouco melhor, juridicamente, o que está acontecendo. E a gente vai tentar ser o mais didático possível, né, Marcelo, nessa explicação breve. Isso, exatamente, César. É importante dizer que, claro, que não tem como se desvincular de questão política, porque o direito todo, ele é uma valoração de ideias políticas, obviamente. Mas o nosso intuito aqui dessa live, óbvio que não é falar de um ou de outro posicionamento político, mas sim do aspecto jurídico, não é? O aspecto legal. Então, Babler, eu queria começar agradecendo aí todos que estão nos acompanhando, pedindo brevemente para você fazer uma distinção entre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que são 3 medidas excepcionais, mas previstas na nossa Constituição Federal. Essas medidas, elas compõem um gênero, uma categoria constitucional que a gente chama de sistema constitucional de crises. Então, são momentos em que o país está passando por crise. Cada uma tem sua peculiaridade, cada uma tem seu detalhamento, elas têm proximidades, mas também têm distinções. É importante dizer, antes de começar essa diferença rápida, que intervenção federal não se confunde com intervenção militar, e o país está passando nesse momento, a partir de ontem, com efeito imediato, por uma intervenção federal. O presidente Lula decretou intervenção federal, não decretou estado de defesa, não decretou estado de sítio. Isso é importante, antes da gente começar a explicar, que todo mundo entenda, né? Que o que está acontecendo com o país? O que está acontecendo com o país hoje é intervenção federal. E o que significa isso? Intervenção federal é uma medida excepcional, é uma restrição temporária na autonomia de um ente federado.
só se fala em intervenção federal onde se tem federação. O Brasil é um Estado federado, então, logicamente, cabe se falar em intervenção. Intervenção é um puxão de orelha grave em um dos entes federados que não está cumprindo o papel constitucional. É isso que aconteceu justamente ontem no ataque ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, ao STF, aos três poderes, onde houve grave comprometimento da ordem pública. Um dos pressupostos constitucionais autorizadores do rol taxativo do artigo 34 da Constituição, autorizadores dessa intervenção federal. Ou seja, a partir daí, o governo federal, o presidente da República, por decreto, está autorizado a intervir no Distrito Federal, que falhou na segurança pública, uma vez que não cumpriu o seu dever constitucional de garantir a segurança pública no Distrito Federal, a sede dos três poderes. Então, para a gente começar a conversa, é importante entender esse ponto. Esse ponto é o ponto principal e da onde desenrola toda a estrutura do raciocínio, né? Então, tudo começa aí. Marcelo, você quer falar alguma coisa para não ficar... Só reforçando, Babler, então, os entes federados, né, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, eles têm autonomia. Essa autonomia assegura aí tanto o autogoverno, a autoadministração e engloba também a questão da segurança pública. Então, cada estado cuida da sua segurança pública. Nesse caso específico, como o governador do Distrito Federal, no entender do presidente da República, não cuidou adequadamente da segurança pública e, por isso, determinou a intervenção federal, que foi, aliás, César, o que aconteceu também lá no Rio de Janeiro, quando o Michel Temer foi presidente da República, não é isso? Exatamente. Em 2018, houve também uma intervenção, só que aquela intervenção, né, Marcelo, aproveitando o gancho, aquela intervenção no Rio de Janeiro durou quase um ano, né? Foi do começo do ano até o fim do ano. Exato. Essa vai durar menos de um mês, ela vai até o fim do mês de janeiro. Isso. Ela tem prazo para acabar. Aí que eu queria até conversar com você, Babler, para explicar. O decreto, então, de intervenção, ele é de competência do presidente da República. O presidente da República, ele editou esse decreto no dia 8 de janeiro, com prazo de validade até o dia 31 de janeiro. Mas este prazo, ele pode ser antecipado ou prorrogado também, não é? Marcelo, o entendimento da doutrina constitucionalista é que, nesse caso, diferente do Estado de Defesa, aproveitando o gancho com a sua primeira pergunta, o Estado de Defesa pode ser prorrogado por uma vez, por mais 30 dias. Não pode confundir aqui. A intervenção federal, uma vez decretada, o prazo está definido. Se vencer o prazo e as medidas estiverem necessárias ainda, o presidente tem que decretar outra intervenção federal com outro prazo que ele vai fixar no novo decreto. Mas aí vai ser outra intervenção federal que vai passar por todo o processamento que a gente vai conversar daqui a pouco sobre a intervenção federal. Não existe prorrogação de intervenção. A prorrogação é possível no estado de defesa, por uma vez, 30 mais 30. No estado de sítio, se for decretado o estado de sítio, que é uma medida mais grave, que implica em restrição de direitos básicos e a restrição máxima no Brasil, aí a prorrogação pode ser indefinida. 30 mais 30 mais 30, ou enquanto durar a situação de urgência. Então, é importante que se entenda esses prazos, né? Isso. Então, na verdade, se até o dia 31 de janeiro se resolver essa situação no Distrito Federal, acaba aí esse decreto de intervenção e está extinta a intervenção, volta o governador do Distrito Federal a ter ampla autonomia, inclusive na segurança pública. Sim. Agora, se porventura continuar estes problemas, o presidente da República pode, então, decretar uma nova intervenção federal no Distrito Federal, e aí, Babler, ele pode decretar essa nova intervenção federal tanto na segurança pública, como já foi feito agora, como ele pode ampliar também e afastar o governador do Distrito Federal, não é?
Pode. Se as medidas, se o presidente considerar como necessárias medidas de afastamento do próprio governador, que é o chefe do Poder Executivo, ele pode determinar que o interventor faça, às vezes, de governador. Essa intervenção que a gente tem agora no Distrito Federal é muito parecida com a do Rio de Janeiro, como você bem disse. Inclusive em relação ao interventor. O interventor vai ocupar somente a pasta da segurança, não vai ocupar o lugar do governador. É a mesma história. Uma diferença importante, talvez, em relação ao Rio de Janeiro, é que no Rio de Janeiro, o Michel Temer nomeou um militar, o Braga Neto, que depois foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro. O presidente Lula nomeou um civil agora, Ricardo Capelli, se não me engano. Ele é, ele é da área do comércio, ele não é da área militar. E isso não muda nada, a intervenção continua a ser intervenção federal. O fato de ser um militar ou ser um civil não interfere na natureza jurídica do Instituto da Intervenção, que é o Instituto Constitucional. E o presidente nomeia interventor aquele que for da sua confiança e que melhor aprover para aquele momento de crise que o país está passando. Então isso é importante que fique bem definido. Não tem diferença em relação ao do Michel Temer, né? Inclusive em relação a esse caráter, Marcelo, definindo as coisas daqui, de intervenção parcial. Essa intervenção, então, a gente pode começar a contornar as coisas para quem é do mundo jurídico. Ela é uma intervenção espontânea, porque o presidente decretou sem ninguém mandar, sem ninguém solicitar, sem ninguém requerer. Ela é espontânea. Ela é parcial, porque ela não incidiu sobre toda a autonomia do Estado, como você disse. Ela recaiu somente sobre uma pasta, a pasta da segurança pública. Então, ela é parcial, espontânea e temporária. Já começamos com 3 elementos importantíssimos da intervenção. Temporária por quê? O Marcelo acabou de reforçar que ela vai até o fim de janeiro, 31 de janeiro. Encerrado esse prazo, acabou a intervenção, não tem como o presidente prorrogar. Então ela é temporária, parcial e espontânea. Começamos a definir a intervenção, Marcelo. Maravilha. E aí, Babler, a competência privativa do presidente da República, então, foi decretado aí por quem tem a competência para decretar a intervenção federal. A hipótese de intervenção federal ela é expressamente prevista na Constituição Federal, lá no artigo 34. Tem várias hipóteses, né, onde o presidente pode decretar intervenção federal. Essa especificamente foi por grave comprometimento da ordem pública, que é o mesmo fundamento que foi utilizado na intervenção lá do Rio de Janeiro. Tem o prazo determinado e tem quem é o interventor e quais são estas atribuições do interventor. Agora, Babler, com esta intervenção efetivada, isso traz algumas consequências jurídicas também para o próprio Congresso Nacional, né? Uma delas é uma limitação no que se refere à análise de emendas constitucionais. Sim, eu acho importante, Marcelo, antes da gente, se você me permite, antes da gente entrar nesse ponto das limitações circunstanciais, falar do papel do Congresso, pensei que você fosse falar disso, no controle da intervenção, porque isso também é importante para a gente continuar o processo, acho que para o pessoal entender fica melhor. O controle da intervenção. Então, como que é feito isso? O presidente decretou. Ela é temporária, parcial, acabamos de ver tudo isso. De competência privativa do presidente, está tudo certinho. Mas agora ela vai ter que passar pelo crivo do Congresso Nacional. O Congresso vai ter que aprovar essa intervenção. Não é assim tão simples. O presidente decreta quando ele quiser e se ele achar que deve, deve, não deve, não deve. O Congresso Nacional vai fazer esse controle. Esse controle já foi levado para o Congresso, o presidente já mandou mensagem para o Congresso. O Congresso foi convocado extraordinariamente hoje para deliberar, deve estar deliberando em convocação extraordinária, porque eles estão de férias. E olha que interessante, Marcelo, que eu não vi nenhum detalhe nas mídias aí falando. Quem vai deliberar sobre isso não é o Congresso novo, que não tomou posse ainda. É o Congresso antigo, que está sendo convocado extraordinariamente. Então é o Congresso na vigência do governo Bolsonaro, que trabalhou na época do governo Bolsonaro, que vai deliberar agora acerca da intervenção federal decretada pelo presidente Lula. É interessante isso. Então, o Congresso será convocado por maioria absoluta, maioria simples, o Congresso vai deliberar
a respeito da aprovação ou não dessa intervenção. Maioria simples, é importante isso, porque tem diferença de quórum de maioria absoluta, e nesse momento de convocação extraordinária, nem todos comparecem. E aí, se eu tentar jogar uma maioria absoluta, talvez não consiga aprovação. Então é importante a gente ficar bem atento com isso, né? Maioria simples, aprovação, 24 horas eles têm para deliberar sobre isso. Já estão nesse momento de deliberação. A partir daí, eu acho que tudo leva a crer que a intervenção será aprovada. O Congresso continua exercendo um papel fiscalizatório, que é função típica do Legislativo, fiscalizar os outros poderes. Ele continua exercendo a fiscalização nessa intervenção, para ver se não tem abuso, se não tem alguma violação a direito. E a partir daí, ela vai durar até 31 de janeiro, momento a partir do qual ela vai cessar. Então, a gente tem esse perfil constitucional, o presidente decreta, tem os requisitos da intervenção, 7 hipóteses constitucionais, rol taxativo, decretou parcialmente nesse caso, temporariamente, vai até 31 de janeiro, o Congresso Nacional vai ficar de olho. Um detalhe importante só, Marcelo, nesse processo que eu não vi ainda, não sei se você se atentou também, talvez sim, a questão dos órgãos de consulta, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Segundo a Constituição Federal, esses órgãos devem ser ouvidos na decretação de intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. E não foram ouvidos pelo presidente Lula ontem. Eu acho que não deu tempo, em razão da urgência, do momento que está vivendo o país, o presidente Lula não ouviu os conselhos, mas ele tem que ouvir. Então, eu acredito que nesse momento ele já está ouvindo esses conselhos, porque a oitiva é obrigatória. Embora a Constituição preveja que a oitiva tem que ser prévia, teoricamente, o presidente Lula, antes de decretar a intervenção, teria que ter ouvido os conselhos. Mas ele estava em Araraquara, numa situação de outro momento político, não dava tempo de ouvir os conselhos, era urgente. Então ele decretou, como fez o Michel Temer em 2018, decretou e aí ouviu depois os conselhos. Então eu acredito que, por prudência, o presidente Lula vai ouvir os conselhos, para evitar até um abuso na intervenção e que seja evada de inconstitucionalidade. Porque a intervenção tem que ter a oitiva, tem que ter, repito, a oitiva dos conselhos da República, que é o conselho mais político, e Defesa Nacional, que é um conselho mais técnico, mais estrutural, operacional. Sim, exatamente, César. Então, só resumindo aí, é necessário ainda ouvir o Conselho de Defesa, o Conselho da República, tem lá a composição dos artigos 89 e 91 da Constituição Federal, e você bem observou, os deputados e senadores eleitos agora em outubro, eles iniciam a sua legislatura apenas no dia 2 de fevereiro. Portanto, eles iniciam a legislatura depois que já terminou, inclusive, essa intervenção federal. Por isso que serão ouvidos ainda os, vamos chamar assim, né, antigos deputados e senadores. Porque realmente eles precisam acompanhar essa intervenção federal, validar essa intervenção federal, até para evitar, claro, qualquer tipo de abuso que venha a acontecer. O Paulo, nosso ex-aluno lá da FADTU, César, ele está perguntando se, ao invés do presidente ter adotado essa intervenção federal, se existia alguma outra medida que ele poderia adotar. Teria aí alguma outra forma que não essa medida mais grave, não é? Mais radical, que é a intervenção federal? Olha, Paulo, eu acho que a situação é urgente. Eu acho que o presidente agiu bem em decretar a intervenção federal nesse momento, para evitar qualquer transtorno que fosse decorrente desse inicial. O país não pode, de alguma forma, verificar ou se deparar com uma ruptura desse sentido. Eu acho muito perigoso. Então, eu acho que o presidente agiu bem em decretar a intervenção nesse momento. Tem pressuposto constitucional, está tudo certinho, a Constituição ampara o presidente nesse sentido, e ele fez o que tinha que fazer. Agora, se a coisa piorar, e aí eu já vou entrar na primeira pergunta do Marcelo, se a coisa piorar, nada impede que o presidente, durante a intervenção, agora em janeiro, ainda decrete um estado de defesa. O estado de defesa é uma medida que não impede a intervenção, eles conversam entre si, um não impede o outro. O estado de defesa
já serve para restringir alguns direitos. Então, a intervenção federal não restringe nenhum. Eles podem continuar se reunindo, podem continuar exercendo a comunicação livremente, a expressão livremente, nada está impedido, está tudo certinho. Agora, no Estado de Defesa, eu considero um pouquinho mais grave, porque o presidente já pode restringir alguns direitos fundamentais. Isso é super sério. Começou a restringir direito, fica sério. E aí ele pode restringir, por exemplo, o direito de reunião, o direito de comunicação, para impedir que essas pessoas voltem a se reunir, por exemplo, em acampamentos. Né? Eu estou dando só um exemplo para vocês visualizarem isso. Os acampamentos são manifestação da reunião, da expressão, e isso pode ser cerceado num momento de estado de defesa. Detalhe, que o presidente decreta estado de defesa é para locais determinados, uma calamidade ou uma grave comprometimento da ordem em local determinado, ou seja, se no Distrito Federal continuar esse problema em relação à segurança pública, mesmo com a intervenção, nada impede ele de decretar um estado de defesa, que é uma medida um pouquinho mais, é um grauzinho a mais. E vai ficar, então, o Brasil, nunca tivemos isso, vivendo intervenção federal junto com o estado de defesa. Né? Eu já considero bem grave isso. E aí, num passo maior, num passo mais longo, né, Marcelo? Ele poderia até mesmo decretar o estado de sítio, mas eu acredito que não vamos chegar nesse ponto. Né? Não estamos para isso. Não é esse Sim, momento. é o que a gente espera, né? Mas eu também vejo que, infelizmente, as cenas que foram mostradas no domingo foram cenas, assim, inacreditáveis, não é? E que realmente justificam essa medida excepcional, essa medida de urgência que foi a intervenção federal. Então, alguma outra medida, infelizmente, deveria ter sido adotada durante o mês, né, ao longo aí desse período todo, mas quando se chega num ponto de invadir e destruir patrimônio histórico, né, César? Ali foram cenas, assim, inacreditáveis e que mostram, infelizmente, uma falta de respeito com a cultura, com a história que existe aí no nosso país. Isso realmente foi muito triste, não é? Essas cenas que nós vimos, então, realmente era necessária uma medida extrema dessa. Agora, César, é só importante, eu gostaria só de reforçar que esta medida, a intervenção federal, não tem nada a ver com o que muitos falavam aí de intervenção militar. Intervenção militar não existe sequer previsão desta possibilidade num Estado democrático, não é? Então, intervenção militar... Desculpa, Marcelo, te interromper, perdão. Não, pode. Então, só para reforçar. Intervenção federal é um instituto previsto na Constituição Federal, lá no artigo 34, e de competência do presidente da República. Agora, intervenção militar, isso não existe na Constituição, não é? Não. Intervenção militar é golpe, né? É um nome bonito para chamar o golpe. Intervenção militar é um instituto de autoridade, de abuso, de excesso de poder, que não está previsto na Constituição Federal e que faz com que as Forças Armadas assumam o poder acima da Constituição Federal, o que caracteriza totalmente a violação a qualquer Estado que se pretenda democrático de direito. Então, a partir do momento que a nossa Constituição se proclamou Estado democrático de direito, o Brasil é assim, enquanto formos assim, não podemos ficar regidos pelas Forças Armadas. As Forças Armadas são um poder subordinado ao presidente, que é do Executivo. Executivo, então, está num patamar. Legislativo está em outro. Judiciário está em outro. É a tripartição de poderes e todos submetidos à Constituição. Tem que ser assim para termos um Estado democrático de direito. Se fugir disso, é abuso. Se fugir disso, é golpe. Não é questão política e ideológica. É questão jurídica. Jurídico-constitucional. Né? Então, é um ponto bem fulcral, é um ponto bem essencial que todo mundo entenda, e não é viés ideológico, é questão jurídica. Aí, Marcelo, aproveitando a sua deixa, qual é o problema? Talvez a pergunta do Paulo tenha sentido aqui, no Paulo, aluno da FADTU, qual é o problema de se decretar uma intervenção federal? O problema é que as emendas constitucionais ficam travadas no Congresso Nacional.
E nesse período de intervenção federal, há um óbice, um obstáculo à aprovação de emendas constitucionais. Trata-se da chamada limitação circunstancial. Tanto na intervenção federal, quanto no estado de defesa e estado de sítio, são as 3 hipóteses em que não pode ser aprovada emenda. Então, a nossa Constituição, se tem alguma emenda tramitando, vai ser reformada, decretar a intervenção federal, fica travada. Isso aconteceu, ficou bem claro, na época do Temer. Em 2018, estava tramitando a reforma da Previdência, por emenda constitucional, que depois veio a ser a emenda 103 de 2019. Essa emenda, durante a intervenção, ficou parada. Por quê? Por uma questão política? Não, por uma questão jurídica. A própria Constituição Federal estabelece algumas limitações. Qual que é a lógica que está por trás disso? Se a gente está em crise, e a gente começou conversando que crise é intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Se o país está em crise, ele não tem condições de deliberar de forma apropriada a reforma da sua Constituição. Por isso, se convencionou que durante esses estados de crise, o país não podia, na sua Constituição, ser emendado, ser reformado. E aí se impede a reforma constitucional, se impede a emenda constitucional nesse período de crise. É esse o motivo pelo qual na intervenção federal não se estabelece emendas. Então esse é um problema também político do presidente ao decretar a intervenção, ele barra o Congresso na aprovação das emendas. Então tem todo esse jogo, é um jogo mesmo político que está por trás. Sim, sem dúvida. Agora, Babler, nós vimos aí que o ministro Alexandre de Moraes do STF, ele afastou o governador de estado, governador do Distrito Federal, né, por 90 dias. Não vou entrar nessa seara, porque aí se refere à questão criminal, de competência, inclusive criminal, não é? Se é possível ou não, isso vai ficar para uma outra live aí com os professores de processo penal. Mas, na nossa parte aqui de constitucional, com a determinação do afastamento do governador do Distrito Federal, assume, então, o vice-governador. E o vice-governador, exercendo agora as funções de governador do Distrito Federal, ele não tem, então, ingerência sobre a segurança pública, porque nós temos o decreto de intervenção federal do presidente da República na segurança pública. 2, o ministro do STF que afasta o governador de estado. Então, assume o vice-governador e o vice-governador não tem possibilidade de atuar na segurança pública porque está a cargo do governo federal. É isso, do interventor, não é? É isso? Perfeito. Perfeito, Marcelo. É uma situação até inusitada, que a gente não viveu isso ainda. Então, nesse momento, a gente vai ter uma intervenção federal incidindo sobre o Distrito Federal, cujo governador vai estar afastado, não está sofrendo intervenção, mas está afastado. E aí o vice vai assumir sem a pasta, sem poder ter o controle de uma das pastas, que é a pasta da segurança, porque nesse período, durante todo esse período, e ele vai ficar mais um tempo ainda, né, como vice, assumindo a função de governador, durante todo esse período ele não vai poder ter ingerência na pasta de segurança, uma vez que o interventor vai estar fazendo esse papel, assumindo a função do secretário de Segurança Pública. E assim, o que não impede, né, Marcelo, de toda, e aí a gente vai usar uma outra live para fazer isso, de toda a responsabilização criminal desses envolvidos, do governador, do secretário de Segurança, porque existe uma teia de omissões estatais aí, que devem ser apuradas, né? Isso é um princípio básico do direito, além do princípio ético, é um princípio básico do direito de se apurar a responsabilização de quem deu causa. Então, isso precisa ser verificado e apurado. Eu acho, Marcelo, que uma questão interessante que eu tenho visto nas redes, eu não vi ninguém falar sobre isso, e também a gente nem conversou sobre isso, a questão que estão falando de terrorismo, né? Eu acho que a gente pode esclarecer um pouquinho para o pessoal. Eu tenho ouvido muito falar, o ato terrorista, esses terroristas. Eu não sei se... Eu não sou criminalista, acho que você pode falar melhor, mas eu não sei se enquadra exatamente no crime de terrorismo, na lei de terrorismo. Pelo que eu vi, superficialmente não enquadraria, mas eu não tenho autoridade para falar disso. Mas eu tenho visto aí, só para a gente enquadrar, a gente não tinha combinado nada disso, só para a gente enquadrar, porque eu tenho visto muita gente falar, gente boa, falar de não à anistia. Essa questão é importante porque a anistia está prevista na Constituição e a gente pode conversar sobre isso
a partir do momento em que a gente definir se teve terrorismo ou não. Porque daí tem uma consequência jurídica para isso, na Sim. própria Constituição Federal. Você não acha legal a gente falar um pouquinho sobre isso? O Sim, que você acha? sim. É, exato. Veja, eu também entendo, Bárbara, que atos de terrorismo aí fica meio difícil de se enquadrar. É muito forçado, eu entendo, colocar aí como atos de terrorismo. Você tem, sim, crimes contra o Estado Democrático, que inclusive teve a revogação da Lei de Segurança Nacional e foi inserido no Código Penal a Lei de Segurança Nacional, né? Então nós não temos mais aquela lei de 83 autônoma, mas os crimes foram basicamente todos eles inseridos no Código Penal, e estes fatos se enquadram perfeitamente ali no artigo 359L dos crimes contra o Estado Democrático, e que tem pena alta, tá, César? São apenas ali de 4 a 12 anos, salvo engano. Mas atos de terrorismo, entendo que não pelo menos, né, o que está sendo divulgado, que está sendo noticiado, eu acho que não se enquadra. Você teria esse 359L do Código Penal e, claro, outros crimes que podem decorrer disso, né? Crime de dano, crime de lesão corporal, tentativa de homicídio, eventuais crimes aí contra o patrimônio histórico também, não é? Tudo isso vai ser apurado. Tanto que tem um meme, César, que o pessoal está brincando aí, dizendo que não sabem quem que está tendo mais trabalho agora lá em Brasília. Se é advogado criminalista ou se é vidraceiro. De tanta... porque esse pessoal todo que foi preso, né, foram presos em flagrante, eles têm que passar por uma audiência de custódia. E foram mais de 40 presos ali, pelo menos do que eu vi só de uma das reportagens, um ônibus chegando de presos, e essa turma toda tem que passar pela audiência de custódia. Mas no aspecto criminal, você vai ter ali não só a discussão da ingerência, né, de quais crimes que aconteceram, e também a competência, né? Quem é competente para julgar este fato. Não podemos aí nos esquecer que há pouco tempo atrás nós tivemos um juiz que chamava toda a competência para si e depois acabou aí sendo declarado suspeito, sendo declarado impedido e anulando todo o processo. Então, só o Supremo precisa tomar cuidado para que isso não volte a acontecer, não é? Mas, César, qual seria, se eventualmente se enquadrasse em terrorismo, não é? Você tem regrinhas ali na Constituição em relação à tortura, tráfico e terrorismo. Especificamente, a Constituição Federal proíbe alguns benefícios para esse pessoal, não é isso? Exatamente, Marcelo. É interessante a gente dizer que o artigo 5º ele estabelece algum regime processual para crimes graves. Então, por exemplo, o tráfico, a tortura, o terrorismo e os hediondos, e aí se enquadra o terrorismo, e por isso que eu tenho visto muita gente falar não anistia, esses crimes, esses 4 grupos de crimes, tráfico, tortura, terrorismo e hediondos, o TTTH, esses crimes são insuscetíveis de graça, anistia ou fiança. Então, esses crimes não podem mesmo ser anistiados, ser perdoados. A partir do momento em que eu tenho um ato terrorista, obviamente a Constituição proíbe a anistia. Mas, se eu não enquadro no terrorismo, teoricamente eles não estão totalmente vedados de serem anistiados. Isso é importante que o povo saiba, porque vai se replicando nas redes sociais, não anistia, sem saber do que está falando. Então, se eu definir como terrorismo, tem razão. Falar que não cabe anistia, não cabe perdão. Mas se não se enquadrar, e a gente tem que ser justo para todos os lados, não pode ficar sendo tendencioso. Se não se enquadrar como terrorismo, e tudo leva a crer que não seja terrorismo, não se enquadrando como terrorismo, não tem essa de falar não pode perdoar. Não que a gente queira que perdoe, não é uma vontade, a gente está analisando a questão jurídica. Então essa fala de não há anistia é uma fala impensada, podemos dizer assim. Ao passo que a gente tem também 2 crimes importantes, o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que também são inafiançáveis e são imprescritíveis. Isso é importante, porque, eventualmente, Marcelo, aí isso pode gerar uma discussão se esses crimes são ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu entendo que talvez se encaixem aí. Eu E entendo. se encaixando aí, pode se encaixar.
Em se encaixando aí, a gente tem a imprescritibilidade. Ou seja, pode ser que esse pessoal que cometeu esses crimes ontem, na data de ontem, eles sejam punidos daqui 20 anos, daqui 30 anos. Por quê? Esses crimes são imprescritíveis. Exato. Eu posso demorar um longo tempo para apurar quem são os infratores. Não tem problema, porque o crime é imprescritível. E isso eu não ouvi ninguém falar. E então isso é importante a gente alertar para esses detalhes, né, Marcelo? Ele é imprescritível porque a Constituição de 88 já estabelecia essa imprescritibilidade, tanto para os crimes contra a ordem democrática como para o crime de racismo. Então não é algo pontual, algo casual. É algo que demanda aí de muito estudo, de muita análise técnica, para se editar, não é? Para se estabelecer essas regras. Agora, César, o pessoal que estava simplesmente se manifestando contra o governo que foi eleito, esse pessoal que não usou de violência, que não invadiu nenhum dos três poderes, eles têm assegurado constitucionalmente a livre manifestação de pensamento. Então, quem, por exemplo, estava lá na frente de um quartel acampado, ou quem estava ali caminhando com alguma faixa na Praça dos Três Poderes, esse pessoal não comete crime, né? Eles estão exercendo aí o seu direito constitucional de se manifestar sobre qualquer assunto. Exatamente, Marcelo, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ser bem ponderado aí e não colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não estão no mesmo balaio jurídico. Cada um no seu. A manifestação, a gente tem que garantir isso, porque isso é um direito constitucional. A partir do momento que a gente fala eles não têm, isso vai se voltar contra todos. Então, eles têm direito à liberdade de expressão, eles têm direito de reunião, todos têm direito à liberdade de reunião, manifestação, expressão, todos. Isso é um direito fundamental, tanto que está nos direitos individuais, cláusulas pétreas. Agora, é importante a gente colocar, porque às vezes a pessoa acha que tem um direito fundamental e ela pode fazer o que ela quiser com o seu direito. Também não é assim. Existe um princípio da razoabilidade, o princípio da ponderação. Não existe direito absoluto. O direito penal sabe muito bem disso, né? Legitimar defesa. Existem situações em que se pode, inclusive, matar, tirar a vida de alguém, que é um direito fundamental. A Constituição Federal prevê que, em caso de guerra, é possível suprimir a vida. A pena de morte é admitida no Brasil, nessa situação. Então, pensando nisso, por esse raciocínio, a gente tem que, se o direito mais importante, que a vida, é suprimível em situação excepcional, mas todos os outros são relativizados. Então, eu não posso falar que eu tenho minha liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, a reunião de forma absoluta e livre. Você exerce seu direito na medida em que você não afeta outros interesses ou direitos fundamentais superiores. Nesse caso, obviamente, aquelas pessoas que invadiram os três poderes, elas exerceram o direito de forma muito abusiva. E por isso vão ser responsabilizados não por exercer o direito, mas por abusar do exercício do seu direito. É isso que é importante que se entenda. Não está se punindo o exercício do direito. Só fazendo uma pequena analogia, César. Vamos imaginar o seguinte. Eu sou a favor do aborto. O aborto está previsto no Código Penal como sendo crime. Mas eu posso me manifestar, eu posso escrever, eu posso ir para frente do Congresso com uma placa dizendo, liberem o aborto, liberem o aborto. Isso não é crime. Agora, se eu fizer o aborto em alguém, aí eu cometo crime. Então, é importante a gente entender que a livre manifestação de pensamento, a exteriorização desse pensamento é garantido pela Constituição Federal. Agora, o que você não pode praticar é o ato. A mesma coisa, a marcha da maconha, que eu me recordo que o STF até se analisou, né? Teve que se debruçar sobre isto. Eu quero liberar o uso de drogas. Beleza, pode se manifestar pela liberação do uso de drogas. Mas essa marcha da maconha, você não pode sair fumando um baseado lá como se fosse uma esquadrilha da fumaça. Falando, não, mas eu estou na marcha da maconha. Não, a marcha da maconha é para mudar a ideia, para mudar a legislação. Mas você não pode
usar a maconha na Marcha da Maconha, você não pode praticar o aborto, e assim como você não pode invadir o Congresso Nacional, invadir o Supremo Tribunal Federal, invadir o Palácio da Alvorada para impor a sua vontade. Eu acho que aí nós temos uma linha divisória muito clara. Você pode ficar acampado, se manifestar, levantar faixa à vontade, desde que não ultrapasse o limite do permitido. Porque aí, na verdade, você tem um abuso do seu direito. Você tem o direito, mas o abuso de direito já não é mais um direito, não é? E a gente tem um fato grave, que é o comprometimento da segurança pública, que compromete a integridade física de uma população maior, mais ampla. Isso é perigoso. A partir desse momento, então, foi que o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, que foi publicada ontem também, na madrugada, que determinava a retirada dos acampamentos e tudo mais. Não que o acampamento seja proibido, mas a partir do momento que ele assumiu uma feição abusiva, então o Poder Judiciário tem esse papel de intervir e determinar a justa medida do exercício dos direitos. É isso que é importante que todos entendam. O Judiciário, às vezes, ele abusa, mas nesses casos, ele tem um papel fundamental de harmonizar, equilibrar o exercício do direito, né? Porque se deixar para todo mundo exercer o seu, cada um vai achar que pode mais do que realmente pode. E aí, a gente vira uma terra de ninguém, a sociedade fica intransitável, não dá para viver numa sociedade assim, em que cada um quer exercer o seu direito no limite máximo, como se fosse um videogame. Não tem como viver assim, né, Marcelo? Temos regras, né, César? Temos regras e aquilo que a gente fala, né, sempre em sala de aula, direito é bom senso. Então, desde que você use o seu bom senso, dificilmente você estará violando uma regra do direito. Agora, a partir do momento que você ultrapassa isso, destrói cadeiras, quebra vidro, destrói quadros, relógios históricos, aí realmente não tem como se justificar uma atitude dessa, por pior que você entenda que seja o governo, por mais insatisfeito que você esteja, existem as medidas legais para isso. Nós estamos ainda num Estado democrático de direito, ou seja, o direito prevalece, a lei deve ser observada e quem não estiver contente vai buscar os meios legais para isso. Você tem desde a possibilidade de análise de responsabilidade criminal, como também de eventual infração política. Então, eu não gosto de determinado ministro do STF, pode ser pedido até o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tudo isso regulamentado pela lei, seguindo os trâmites legais. Assim como, César, gostaria só de ressaltar também, esse pessoal todo que invadiu o Congresso, quebrou e certamente vão acabar respondendo pelo crime do 359L do Código Penal, tem o direito à defesa também. Será assegurada a audiência de custódia para eles. O juiz, no caso concreto, vai analisar se cabe a liberdade provisória ou se vai ser decretada a prisão preventiva. Vai ter um devido processo legal com o advogado, com o Ministério Público, para que se cumpra a Constituição Federal. Então, não é porque eles desrespeitaram a lei que você simplesmente pega, bom, invadiu o Congresso, quebrou ali, pegaram a toga do Alexandre de Moraes, então joga ele no porão e deixa ele lá de 4 a 12 anos no porão. Não pode. Por quê? Porque nós temos aí o Estado de Direito. A lei tem que ser cumprida. O Estado não pode descumprir a lei porque alguém descumpriu a lei contra o Estado. Senão o Estado está se igualando a esse cidadão. E eu acho que nosso papel aqui de professor, né, César, de operador do direito, é justamente chamar a atenção e reforçar com todos os nossos ouvintes exatamente isso. Nós temos os meios legais para se buscar o seu direito. Fazer justiça com as próprias mãos é crime, inclusive, previsto no Código Penal como exercício arbitrário das próprias razões. Então, às vezes você precisa agir de forma mais firme, às vezes você precisa usar uma palavra um pouco mais
grossa, até nós, operadores no âmbito do direito penal, temos muito esse problema, às vezes, mas sempre amparados pela lei, sempre buscando os meios legais, que eu acho que é assim que se constrói uma sociedade baseada no direito, né, César? Exatamente. Eu acho que a gente tem que, na dúvida, antes de pensar alguma coisa, se vou fazer ou não, pensa o que você falou, Marcelo, bom senso. Tô agindo corretamente? Eu agiria assim se fosse na minha casa? Eu agiria assim se fosse no ambiente privado? Porque é difícil entender, mas o Congresso Nacional é nossa casa também. Numa democracia, o poder é do povo, né? O artigo 1º é bem claro nesse sentido. A soberania é popular. Parece demagogia isso, mas é muito concreto, né? É muito concreto na estrutura jurídica democrática. A gente tem que pensar nisso, é a casa comum. Então, se eu vou lá destruir aquele local, eu vou destruir a casa comum, e depois quem vai arcar com todo esse custo é a própria população, toda a população vai arcar com isso agora. Então, isso vai acabar indiretamente incidindo nos tributos, na carga de impostos, etc. A gente acaba não percebendo, mas a gente mesmo vai pagar a depredação que nós, moradores da casa comum, fizemos. Então, é uma coisa um pouco insana, né, até de se pensar. Então, a gente tem que pensar racionalmente, olhar para esse lado, né, mais reservado e falar, olha, minha casa, talvez, pensando assim, a gente consiga agir com um pouco mais de prudência. Eu acho interessante também, Marcelo, a gente deixar claro assim, que o povo que abusou do direito responde, mas os governantes também devem responder. A gente não está passando pano para governante nenhum. Eu acho que o povo que abusou do direito responde, o governante que não fez o que tinha que fazer, seja ele quem for, do governo que for, deve responder por isso, garantindo, como você disse, o devido processo legal. Diga, Marcelo. E aí é importante até em relação ao governante, o César, reforçar o seguinte: o governante ele tem um problema criminal que vai ser investigado, mas ele tem um problema político também, não é? Porque se ficar demonstrada que a omissão proposital levou à ocorrência destas situações todas, essa situação antirrepublicana permite, inclusive, o processo de impeachment, que não tem nada a ver com direito penal, mas é sim uma infração político-administrativa e pode acabar acarretando, eventualmente, um impeachment de um governador, não é? De um vice-governador, de um secretário ou até de um ministro. É importante demonstrar que existem esferas de atuação. Uma no âmbito criminal, mas tem uma outra, que aí essa que você entende muito bem, que é a infração política administrativa, né, César? Que pode gerar um processo de impeachment em relação a esta omissão feita, que deixaram chegar nessa situação. Exatamente, porque a gente tem falado muito do governador, do secretário de Segurança do Distrito Federal, mas tem um corpo de ministério aí que talvez tenha sido um pouco omisso também. A gente tem que apurar melhor. Eu não tomei conhecimento desses fatos, mas pelo que a gente vê, tem omissão também do governo federal, o Ministério da Defesa. Então, precisa apurar melhor isso, precisa desvendar melhor esses fatos, para ver até onde cada um foi ou não foi quando devia ter ido. E aí, responsabilizar nessa medida, na justa medida, também sem querer abusar nessa responsabilização. Acho importante a gente olhar para os dois lados, não só para quem atacou o Congresso Nacional, quem atacou ao Palácio Planalto ou o Supremo, mas também quem deixou que isso acontecesse. Eu acho que tem aí uma falha grande do governo, eu fiquei assustado quando eu vi ontem, uma falha grande do governo, local, federal e distrital, bem grande nessa segurança para deixar acontecer isso, né? Não importa o partido que seja, mas eu acho que isso tem que ser devidamente apurado. Se estamos numa democracia, não é só o povo que responde, todos têm que responder com base na lei, né? E o Estado de Direito preconiza essa fisiologia, esse regramento jurídico. Sem dúvida. A Sandra está perguntando, César, com relação aos financiadores, se eventualmente forem identificados, eles respondem na medida da culpabilidade deles no âmbito criminal
E, se eventualmente forem aí autoridades políticas, também podem responder política administrativamente, como nós conversamos, né, César? Então, você teria não só a responsabilidade criminal, não apenas daquela pessoa que invadiu, que quebrou, que danificou o patrimônio, mas tem a responsabilidade criminal também de quem financiou, né? Cada um responde na medida de sua culpabilidade. E se for identificado que é um agente público, político, né? Ele tem também a possibilidade de responder no âmbito administrativo, inclusive com a possibilidade do processo de impeachment. César, eu sei que você tem aula hoje à noite ainda, nós lá no cursinho não temos folga, não é? Nós estamos aí pegando firme com os alunos da primeira fase do exame de ordem, que já tem prova agora no mês de fevereiro. E eu gostaria, então, só agradecer bastante a sua participação, não é? Sua disponibilidade. Nos pegaram aí no recesso para comentar sobre esse assunto que chocou, eu acredito, que o Brasil inteiro. Foi algo assim, realmente, em que nós ficamos perplexos, não só pela agressividade, mas também pela omissão, né, em deixarem chegar numa situação dessa. Então, eu agradeço, César, a sua disponibilidade mais uma vez. Tentamos aí trazer, né, alguns esclarecimentos, o nosso ponto de vista sobre esse aspecto técnico-jurídico. Infelizmente, não deu para nós respondermos aí a todas as perguntas, foram várias pessoas que entraram. Eu tentei, aí, na medida do possível, abarcar aí a maioria dos questionamentos, peço desculpas, mas vocês têm aí os nossos contatos, né? Fiquem à vontade para entrarem em contato e tirar dúvidas. E alguns alunos perguntaram, Babler, se essa questão da intervenção federal pode cair no exame de ordem. E eu já vou até adiantar, antes de te passar a palavra. Acho que não pode cair, acho que pode despencar isso daí no exame de ordem, não é? Com certeza, Marcelo. Agora então, que está na moda, a intervenção novamente, é um tema muito visado pelo examinador na primeira fase, principalmente, do exame de ordem. Então, o pessoal fica atento aí para esse tema que é super importante. Eu te agradeço também, Marcelo. Sempre muito bom trocar uma ideia com você. Acho que compartilhar isso com os alunos, a gente tem a mesma visão praticamente das coisas, né? E se complementam. Acho que fica bem legal para o pessoal entender. Também estou à disposição, e eu acho que se os fatos mudarem, se a coisa caminhar de forma mais grave, a gente está à disposição para fazer uma nova live, explicar de novo o que está acontecendo e dos emaranhados que disso podem advir. Queria terminar com uma frase que eu li hoje, do Demetrio Magnoli, na Folha de São Paulo. Olha que interessante, ele diz: a democracia não é fraca. Fracos são os políticos que têm a obrigação de protegê-la. Eu acho que nesse momento essa frase é muito adequada. E para essa live que a gente tratou, não só do abuso do direito do povo, mas também dos governantes, isso eu acho que tem que ficar muito claro na cabeça de todos. Então é isso, Marcelão, te agradeço bastante. Espero que em breve a gente se encontre aí, tomar um café. Muito um abraço. Obrigado. Eu vou tentar salvar essa live e colocar ali tanto no IGTV como no YouTube. Aí depois se eu conseguir fazer isso, a gente faz a divulgação aí para vocês. Tá bom. Obrigadão, César. Forte abraço a todos. Boa semana. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.